Aliás, a profecia a respeito deste anjo, a Bíblia fala que o seu corpo era composto de pedras preciosas. O seu corpo era algo tão celestial e tão maravilhoso que só dele se mover, o seu corpo emitia som de adoração ao Senhor. Lúcifer foi um ser criado para a verdadeira adoração. Lúcifer foi um ser criado para a essência da exaltação ao nosso Deus. Este ser foi criado nas regiões celestiais, foi criado pelo poder da palavra, porque até então tudo que Deus criava, ele dizia haja. Quando Deus queria, ele simplesmente dizia haja, e o que ele queria acontecia. Lúcifer foi criado para a adoração, e Lúcifer, o seu nome significa aquele que brilha, ou aquele que reflete o brilho da glória de Deus. Ao ter o conhecimento do verdadeiro significado do nome Lúcifer, eu tive um questionamento dentro de mim e perguntei: por que até hoje ninguém colocou o nome do filho de Lúcifer? Por que ninguém coloca o nome do filho de Lúcifer? Porque as pessoas não têm a interpretação do verdadeiro significado do nome e aquilo que ele é. Porque todo mundo pensa que o inimigo das almas é Lúcifer. Não, Lúcifer era o anjo de luz. O inimigo das almas se chama Satanás, se chama diabo, porque quando ele foi lançado do céu, Deus tirou o nome Lúcifer e lhe deu o nome de Satanás, de diabo, inimigo das nossas almas. Eu, se tivesse conhecimento desta causa e deste nome antes mesmo de ter meu menino hoje se chamaria Lúcifer. Por quê? Porque aquele que brilha, aquele que reflete. Tem gente olhando torto para mim porque está estranhando esse negócio, mas o significado do nome reflete muito na vida em que a pessoa traça durante o seu período vivo na terra. Imagine uma pessoa com o nome aquele que brilha, aquele que brilha, aquele que brilha, aquele que brilha. A vida dele ou a vida dela será uma vida de derrota ou uma vida de bênção? De derrota ou de bênção? Eu não tinha conhecimento, então não coloquei o nome do meu filho de Lúcifer. Mas observe, Deus cria Lúcifer para a adoração, Deus cria Lúcifer para a exaltação, até o dia em que o filho formado, o filho criado pela própria boca de Deus, resolve se rebelar contra o Senhor. Isaías capítulo de número 14, versículo de número 14, diz que Lúcifer acende dentro do seu coração algo, lá em Ezequiel 28, a partir do 11, a ponto de Isaías 14 e 14, ele diz: subirei às mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Até hoje eu vejo pessoas pregando acerca do diabo, pregando acerca de Lúcifer e dizendo, pastor Francisco, que Lúcifer queria tomar o trono de Deus, que Lúcifer queria destronar Deus e sentar no lugar de Deus. Até hoje eu ouço pregadores dizendo que Lúcifer queria ser maior do que Deus. Isso é para quem não é Bíblia. Isaías 14 e 14, o texto é claro, ele diz: subirei às mais altas nuvens e serei. A minha pergunta é: semelhante é maior? Semelhante é melhor? Semelhante é o quê? Parecido ou? Então Lúcifer queria ser maior, queria ser melhor. Ele queria o quê? Parecido ou? Mas se tem uma coisa que Deus não divide com ninguém, é a sua glória. Se tem uma coisa que Ele não divide com ninguém, é a sua glória. Olha, quando o filho Lúcifer, o filho criado pela própria boca, se revela contra Deus, aí Deus cria o arcanjo Miguel. Até então Miguel não existia, mas quando Lúcifer resolve querer ser parecido ou querer ser igual a Deus, Deus vai lá e diz: haja Miguel, porque Miguel significa ninguém é como Deus. Às vezes você olha para o Miguel e não entende a dimensão do nome deste menino, e inclusive leva o nome do meu filho. Sabe por que eu coloquei o nome do meu filho de Miguel? Porque quando Kelly engravidou, nós estávamos numa dificuldade muito grande, uma prova muito grande. Quando eu registrei Miguel, e todas as vezes que eu estava tendo
boca, dizendo: Miguel, o diabo está ouvindo o quê? Ninguém é como Deus. 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 Todas as vezes que você chamar Miguel, lembra que você está dizendo: ninguém é como Deus. Agora observe. Deus cria Miguel. E Miguel é um anjo de guerra. É o arcanjo. Miguel então pega Lúcifer, digo eu, pelas asas, quebra as asas dele e leva ele diante de Deus. Porque todo exército que perde uma guerra, o exército que vence a guerra, leva o líder que perdeu a guerra diante do líder que venceu. É assim ou não é? É assim ou não é? O general que venceu a guerra tem o seu inimigo levado até ele, se este ainda estiver vivo. O exército que venceu a guerra leva o general derrotado diante do general vitorioso. É assim ou não? Lúcifer perde a guerra. Aí o arcanjo Miguel leva Lúcifer diante de Deus. Quando Deus olha para Lúcifer, dá um aperto no coração de Deus. Pergunta para mim: por que, pastor? Porque quando Deus olha para Lúcifer, ele vê um filho criado pelo poder da sua própria palavra. Deus cria Lúcifer como um filho, e agora o pai está decepcionado com o filho. O pai está decepcionado com a atitude do filho. A Bíblia vai dizer que Deus, decepcionado, pega Lúcifer e lança ele do céu debaixo na terra. Debaixo na terra. Agora eu vou dar um nó na sua cabeça, vem comigo e não olha para quem está do teu lado, senão tu vai perder. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1, diz o texto: e no princípio criou Deus o céu e a terra. Que céu foi esse? Que terra foi essa? A terra que Deus criou em Gênesis 1:1 é a terra em que habitavam os dinossauros, é a terra em que habitava o primeiro Éden, o primeiro jardim, onde Lúcifer e a terça parte dos anjos adoravam ao Senhor na excelência da sua bondade. Pastor Francisco, era tão terrível a ponto do historiador dizer que Lúcifer era o maestro do primeiro coral de anjos. Lúcifer era o maestro do primeiro coral que adorava a Deus. Todas as vezes que Deus queria ouvir o louvor, ele não chamava qualquer tipo de anjo, ele clamava, ele simplesmente chamava Lúcifer até essa parte, e eles se apresentavam diante de Deus. Aonde? Neste primeiro Éden, nesta terra onde os dinossauros habitaram. Aí eu pergunto para você: você realmente acreditou que os dinossauros morreram por conta daquilo que a ciência diz chamado Big Bang? E como é que os dinossauros morreram? Já que você não acreditou na escola, me diz no que você acreditou. Como é que os dinossauros morreram? Como? Eu ouvi alguém falar. Todo mundo pensa que é um meteoro. Mas se você ler Ezequiel 28, a partir do 11, vai ver que por causa da iniquidade de Lúcifer, o Senhor diz: pois eu te lancei profanado sobre a terra, e saiu fogo diante de ti, e te consumi sobre a terra. Como os dinossauros morreram, quando Deus lançou Lúcifer do céu na terra, Lúcifer explodiu toda a terra. Pastor, como é que o senhor prova isso? Deixa eu dar um nó na tua cabeça. Qual é a raiz de todos os males hoje? Responda para mim. O que causa briga em todo mundo hoje? Por que as pessoas brigam hoje neste mundo em que vivemos? Por quê? Por quê? Fala, irmão. Mais alto. O que causa briga? O mundo sempre teve espécie como nós temos hoje. Nota de papel. No início era o quê? Ouro, diamante, topázio, jaspe, Ezequiel 28. Por quê? Pedras preciosas. Quando Deus lança Lúcifer, Ezequiel 28 diz que o corpo dele era composto de todo tipo de
preciosa. Agora vem comigo. Quando Deus lança ele, que ele explode na terra, tudo que ele é se fragmenta, se espalha, se deteriora e espalha. Nunca parei para pensar nisso. Onde é que a gente acha o ouro? Aonde? É em cima da terra? Onde é que a gente acha o diamante? Onde é que a gente acha as pedras preciosas? Porque veio. Aí por que é a raiz de todos os males? Porque veio dele. Veio dele. Aquele que queria ser semelhante a. Você está entendendo a mensagem até aqui? Eu vou aplicar daqui a pouco. Eu estou só contando a história. Quem está entendendo diz amém. Amém. Então Deus lança ele. Ele. Aí entra Gênesis 1 e 2. Porque Gênesis 1 e 1, Deus diz, Deus constrói, faz. Gênesis 1 e 2, Lúcifer explode a terra. Aí diz, e a terra é sem forma e vazia. E o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Há uma distância de milhares de anos entre Gênesis 1 e 1 e Gênesis 1 e 2. E se a gente não parar para estudar, a gente nunca vai saber. Agora, pastor, onde é que o senhor quer chegar contando essa história? Deixe-me te dizer o verdadeiro sentido do teu verdadeiro inimigo. E por que que ele te odeia tanto? E por que que ele não vai com a tua cara? Observe. Um belo dia estava Satanás rodeando sobre a terra. Isso está registrado em Jó, número 1. A partir do verso de número 1, o Satanás está vagueando sobre a terra. E de repente ele se apresenta diante de Deus. Deus pergunta para ele: de onde vens? Ele diz: de vaguear a terra. De vaguear a terra. Aí Deus diz: tem visto meu servo Jó? Quão temente e quão fiel é a mim. E o que é que ele diz? Ele porventura serve ao Deus debaixo? Diga, porém, tudo o que ele tem, que eu quero ver se ele continua fiel. Deus diz assim: então, Satanás, já que tu quer, arranca tudo o que ele tem. Só não arranca a vida, mas tudo o que ele tem, tu pode tirar. Você conhece bem a história e você sabe que Satanás arrancou tudo que Jó tinha, sim ou não? Sim. Dentro de uma temática de vaguear a terra, eu descobri que os demônios que andam ao nosso derredor, como diz a Bíblia, eles só têm um momento de descanso. Ou melhor, descanso não, eles só têm um momento para não nos perseguir e não querer mexer conosco. Sabe quando é? Quando você dorme. Todas as vezes que você dorme, ele pega o teu pecado durante o dia e, assim como fez com Jó, pede licença e vai apresentar diante de Deus. Porque o intuito dele é te acusar. O intuito dele é te acusar. Eu não estou entendendo? Olha. Estou entendendo? Olha. Se alguém não estiver entendendo, me peça para explicar. Eu não quero ninguém perdido aqui. Estou contando da melhor forma possível. Daqui a pouco eu vou aplicar. Está todo mundo entendendo? Ele pega todos os teus pecados, leva diante de Deus e fala assim: o que é que o Senhor vê neles? Glória a Deus! Aleluia! Deus olha para Satanás e diz: o que é que eu vejo nele? Espera um pouquinho, vem comigo. Irmão, isso aqui é revelação e conjectura. Se tudo vir comigo, não vai prestar atenção. O que é que eu vejo nele? O dia raia, amanhece. Você levanta e acorda. A primeira coisa que você abre é o olho, óbvio. Você levanta da cama. E qual é o primeiro lugar que você vai depois que você levanta? Para onde? Pro joelho? Café. Está com muito café. Glória a Deus.
Tem gente que não aguenta, vai no banheiro primeiro para depois orar, porque levantou muito apertado. Porque geralmente a gente levanta apertado. É assim ou não é? Então, já que a irmã é assim, continue assim. Mas o normal é ir no banheiro e depois voltar para orar. Porque a gente levanta com a bexiga cheia. É ou não é? Então, quando a gente levanta, o normal é ir direto para onde? No banheiro. Porque a gente acordou necessitando de ir no banheiro. Ora, como é que você dormiu? Olha para mim, irmão. Deixa eu chamar a tua atenção aqui. Como é que você dormiu? Terminou esse culto, chegou em casa, o pastor Francisco parecendo um príncipe, né? Bem trajado, nem Salomão, em toda a sua glória, usou um terno como esse, nem Salomão. O pastor Francisco dormiu parecendo um príncipe. Ora, eu olho para essas irmãs aqui, que até antes de dormir, vão de frente ao espelho. Tem delas que antes de dormir, retoca até a chapinha. Antes de dormir, pega de frente ao espelho para dormir com o cabelo bem arrumado. Mas o problema não é como você dorme. Não adianta se arrumar, pode se arrumar de qualquer jeito. Quando você levanta, irmã, não vem mentir para mim. Levanta com o cabelo parecendo quadrilha de assalto a banco, fortemente armado. É assim ou não é? Pode ter certeza. Se mentir para mim, não mente para Jesus. Você está dando risada. Experimenta colocar uma planta, uma flor viva do lado da tua cama, e quando você acordar, faz assim, ó. Vai matar a planta. Tem delas que dormem parecendo uma princesa, acorda parecendo uma bruxa. Você ri? É dentro desse contexto que o diabo olha e diz: o que é que o senhor vendeu? Aí você levanta de manhã e vai para o banheiro. Os homens 5 minutos, as mulheres 2 horas pelo menos. Mas depois você sai do banheiro. Como é que você sai de lá? Dente escovado, banho tomado, cheiro de água já foi, cabelo arrumado. Aí o senhor olha para Satanás e diz: é isso que eu vejo, Deus? Você não entendeu? Deixa eu desenhar. Deus olha para ele e diz assim, ó: o mau cheiro deles sai com água, a sujeira deles sai com banho. E se você não está contente, o pecado deles, olha para a mão do meu filho, já saiu com sangue, já saiu. Você sabe por que o diabo te odeia? Você sabe por que o verdadeiro inimigo não vai com a tua cara? Sabe ou não? Primeiro, você pode algumas coisas que ele não pode. Olha para mim, eu ainda estou contando a história, eu já vou aplicar. O diabo te persegue tanto porque você pode algumas coisas que ele não pode. O que, pastor? Pastor Francisco Jefferson. Todas as vezes que eu passo nas encruzilhadas, aqui em Floresta eu não vi ainda. Tem não, né? Tem? Eu não vi um trabalho de macumba aqui ainda. Tem? Todas as vezes que eu passo nas encruzilhadas, que eu vejo lá aquele prato de macumba, tem crente que fica com medo. Cruza até o outro lado da rua com medo. Eu fico com pena do diabo. Eu fico com pena de Satanás. Pergunta para mim, por que, pastor? Então vamos lá. Ele escolhe os melhores frangos, as melhores farofas, os melhores uísques. Mas ele bebe? Não. Ele come? Eu vou dar um parênteses aqui para te revelar algo que você não sabe, não está entendendo. O filho criado por Deus decepcionou Deus. E tem um fator determinante para a continuidade da história. Alguém aqui acha que o diabo tem perdão? Levanta a mão. Quem acha que o diabo tem perdão? Tem ou não? Não tem? Aí deixa eu fazer uma pergunta. Por que o diabo não tem perdão? Hã? Porque ele queria ser igual a Deus? Mas responde uma coisa para mim. Existe Deus mais misericordioso
O perdoador, que o nosso Deus, a ponto de ver um coração arrependido e não perdoar, tem Deus mais misericordioso? Se Lúcifer se arrependesse e pedisse perdão, Deus perdoaria, sim ou não? Não. Sim ou não? Sim. Não. Quem disse não? O senhor foi o único. Todo mundo diz que sim. Existe Deus mais misericordioso que o nosso Deus, pastor Marcelo? A ponto de pegar um coração arrependido de verdade e perdoar? Se Lucas se arrependesse de verdade, Deus não perdoaria? Por quê? Porque ele pegou em espírito. Opa! Pastor Marcelo pegou. Você sabe por que o diabo não tem perdão? Não é isso. Ele até podia tentar se arrepender. O problema é que ele não pecou em corpo. Ele pecou em? Ele pecou em? Espírito. Aí eu pergunto: espírito toma banho? Espírito se limpa? É por isso que Deus disse: a sujeira dele sai com banho, o mau cheiro dele sai com água, o pecado dele, o pecado dele sai com sangue. Por que o diabo não tem perdão? Porque espírito não morre, espírito não sente sabor. Aí eu volto: sabe por que o diabo te odeia tanto? Porque ele escolhe as melhores farofas, os melhores frangos, os melhores uísques, mas ele lambe com a testa e come com os olhos, porque o privilégio de sentir sabor Deus só deu para soldado, adorador, que está aqui esta noite. Só quem sente sabor, levanta a mão, minha porta. Aleluia! Está escrito. Sabe por que o diabo te odeia tanto? Aquela Coca-Cola depois do culto vai descer como nunca desceu antes. Aquela pizza hoje depois do culto vai descer como nunca desceu antes. Aquela janta em casa vai descer como nunca desceu antes. Porque quer ver o diabo te odiar? Coisa assim: tu me persegue, tu quer me humilhar, quer acabar comigo, mas sente o gosto desse cuscuz, sente o gosto dessa charque, sente o gosto dessa grande. Aleluia! Não, faz que nem eu. Algumas pessoas perguntam: pastor, por que o senhor é rechonchudinho assim? Aí eu respondo: perseguição. Agora você vai entender o mistério, não é? E quando eu era do mundo eu não bebia cerveja, o que gosta é cerveja. Quando eu era do mundo eu só bebia bebida quente. Aí as pessoas perguntam: e qual é o segredo da barriguinha? Perseguição. Eu levanto religiosamente todos os dias às 3 da manhã para orar. Mas todas as vezes que eu estou sendo perseguido, antes de orar eu passo na geladeira. Aí, irmão, quer ver o diabo se estribuchar e te odiar? Ô, irmão, a gente agora está fabricando salgado. Quando eu abro a geladeira, eu pego aquele queijo com presunto, aquele atum, eu dou aquela mastigada e quando me persegue, diabo, me humilha, diabo, mas eu quero ver tu sentir esse sabor que eu estou sentindo agora. Isso aqui é só para quem é verdadeiro adorador. Isso aqui é só para quem é verdadeiro adorador. Glória! E se eles já chegaram aqui nesta noite, já dá para levantar a mão e já dá para adorar, vai! Já dá para adorar, vai! Aleluia! O primeiro motivo por qual Satanás te odeia é porque você pode algumas coisas e ele não. E ele não. Segundo motivo por qual Satanás te odeia, olha para mim: quantas vezes o diabo pecou? Uma. Quantas vezes o diabo pecou? Foi uma só. Você vê na Bíblia o diabo pecando outra vez? Foi uma. Quando ele quis ser igual, único. Agora, quanto ele perdeu nesse único pecado? Opa, povo inteligente.
Quantas vezes ele pecou? Quanto ele perdeu? Dá para ficar mais bonito. Quantas vezes ele pecou? Quanto ele perdeu? Mais uma vez, para ele se estribuchar. Quantas vezes ele pecou? Quanto ele perdeu? Quantas vezes você pecou só hoje? Para de fazer cara de paisagem para mim e pergunta para quem está do teu lado: quantas vezes você pecou só hoje? Misericórdia. E por que é que você não perdeu nada? Porque se tu é como eu, a primeira coisa que a gente faz quando chega na igreja é o quê? E se a tua oração é parecida com a minha, eu já começo assim: papai, eu pequei, me perdoa. Alguém se identifica? Aí sabe o que acontece? O diabo veio armado até os dentes aqui para te acusar. Só que quando você dobra o joelho para falar com Deus e falar: papai, me perdoa, o cordeiro se levanta da testa de Deus e diz: sai da frente, Satanás. O meu sangue purifica, justifica, limpa, santifica de todo o pecado. Aleluia! Só quem pode glorificar porque está limpo pelo sangue. Só quem pode adorar porque está limpo pelo sangue. Só quem pode exaltar porque está limpo pelo sangue. Dói na alma saber quem é, se conhecer, mas ser julgado pelo que os outros pensam. Dói na alma ser acusado por algo que nunca fez. Que as pessoas pensem o que nunca sequer passou na cabeça. Mas assim diz o Senhor: eu te conheço. Glória a Deus. E te conheço mais do que a tua própria mãe, que te gerou e que te criou. E eis que eu te digo que movo o céu em teu favor. A situação não vai ficar do jeito que está. E se alguém pensa que o teu ministério acabou, vai ficar pensando, porque aquele vaso que está lá do outro lado, eu vou quebrar. Eu vou quebrar, vou amassar, vou refazer de novo, mas o meu propósito e a proposta que tenho para a tua vida, ninguém vai revogar, ninguém vai revogar, ninguém vai revogar, diz o Senhor. Eu te fortaleço, te ajudo, te seguro pela mão e te digo: só aguarda. Porque como o oleiro faz com o vaso, eu farei com Tatiane e te mostrarei a minha glória, diz o Senhor. Sobe a plaqueta, levanta a mão para adorar, vai, levanta. Eu vou dar 1 minuto para você adorar. Eu vou dar 1 minuto para você adorar, vai, 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 vai. Adore ele por 1 minuto. Adore ele por 1 minuto. Adore ele por 1 minuto. Adore ele, adore ele. Adore ele, adore ele. Vai, tem 30 segundos ainda. Vai, barulho. E como é na subimia da lavacala baixinha. Mamãe, a sua muito.
é a galinha. E assim como a galinha cuida dos seus pintainhos, diz o Senhor, eu cuido dos teus. Coração de mãe está apertado. Porque o menino que nunca saiu debaixo da barra da saia, teve que ir. Mas assim diz o Senhor, preocupa não, porque está indo por um projeto, mas saiu daqui moldado. Eu vou cuidar, vou ensinar, vou preparar, só para realizar o sonho dele. Porque não chamei ele para ficar debaixo de carro e se sujando de graxa. Eu não chamei ele para ficar apertando ou desapertando o parafuso. Eis que te digo que o teu menino será alguém respeitado por essa sociedade. Porque o policial federal eu tenho dentro da tua casa. Eu tenho dentro da tua casa. Se alguém acredita, levanta a mão para a lua. Vai! Eu sou quem acredita.